Você já sentiu aquela raiva de si mesma por não conseguir manter uma atividade simples por mais de 3 dias? Você começa animada, se planeja, até faz um cronograma, mas em menos de uma semana você já está se sentindo travada, desmotivada e frustrada de novo. Se isso acontece com você, seja com a leitura, com a alimentação saudável, com exercício físico ou até com seu autocuidado, você não está sozinha. E talvez o seu problema não seja a preguiça, a falta de foco ou a falta de disciplina. Isso são sim problemas muitas das vezes, mas pode ser que não seja o seu nesse momento. E hoje eu quero falar com você sobre isso, com base nesse pequeno grande livro do Rafael Llano Cifuentes, A Constância. Esse livrinho aqui é uma preciosidade, vale muito a pena ter, vale muito a pena ler e ele é muito rápido de ler. Ele é só numa sentada você consegue ler esse livrinho. E eu também hoje vou te dar 4 passos práticos para você conseguir aplicar na sua vida hoje mesmo e começar a ser constante de uma vez por todas, né? Vamos junto aqui nessa jornada que você vai conseguir sair desse estado de inércia ou, né, de desmotivação. Bom, eu me chamo Cici e aqui nesse canal eu compartilho os meus aprendizados nessa jornada de tentar amadurecer e me tornar uma pessoa um pouquinho melhor. Então, se você também está nessa busca, já se inscreve aqui no canal. Então vamos falar da tão perseguida constância, né? Essa é uma dor muito comum entre as pessoas. Todo mundo tem dificuldade de ser constante em alguma coisa, em alguma área da vida, né? E quando eu atendia pessoas, essa era uma queixa muito comum. As pessoas elas sabiam o que fazer, elas tinham até um sistema ali organizado que as ajudava a fazer o que tinha que ser feito, mas elas não conseguiam fazer, elas não conseguiam passar de uma semana, elas não conseguiam passar de 3 dias que seja, né? E o Rafael, ele já começa o livro aqui com uma afirmação que eu achei muito boa. Não existe constância sem ideal. E em seguida, ele já diz que a constância é condição de progresso. E para mim aqui está o coração desse livrinho. Então a gente vai refletir um pouco sobre isso e se ele diz que não existe constância sem o ideal, né, a gente precisa identificar qual é o ideal que não está bem claro aí na nossa vida, né? E por que e por isso a gente não está conseguindo ter constância naquilo que a gente quer ter constância, né? Então, quando eu estava lendo esse livro, a primeira dúvida que me veio foi o que é de fato um ideal? Né? O que é isso? É um objetivo? É uma meta? É um objetivo maior, assim, que mude alguma coisa na minha identidade, por exemplo? Né? Como, por exemplo, eu quero me tornar uma leitora, uma pessoa que tem o hábito da leitura, né? Uma pessoa que gosta de ler. Ou eu quero me tornar uma intelectual, né? Que são coisas diferentes. Né? Uma pessoa que gosta de ler, que ama ler, ela não necessariamente é uma intelectual, ela não é um intelectual. Muitas das vezes é sim, mas pode não ser. Então são coisas diferentes, mas que estão ali no campo da identidade, né? Então não é simplesmente o fato de você colocar como um objetivo ler 10 livros por ano, por exemplo. Se você coloca isso como um objetivo, não necessariamente você vai se tornar uma leitora ou uma intelectual, né? Então o ideal, ele está para além disso, ele está para além da identidade, mas ele passa pela identidade. Então a identidade, né, quando a gente coloca um objetivo que vai mudar lá a nossa identidade, que até então, até eu ler esse livro, eu via muito, eu fazia muito os meus planejamentos e os meus objetivos olhando para a identidade, porque isso realmente funciona. Né? Mas a identidade, ela responde a pergunta: quem sou eu? Né? Quem eu sou? Quem eu quero me tornar? Quem eu quero ser? Então hoje eu estou aqui nesse ponto A e lá na frente eu quero me tornar essa pessoa leitora. Hoje, vamos dar um exemplo aqui, hoje, por exemplo, não leio um livro que seja por mês. Então eu quero começar a ler e eu vou ter que me visualizar como essa pessoa lá na frente. Né? Então isso é um objetivo olhando para a identidade. Mas o ideal, ele vai para além disso. Ele vai para a pergunta: para que eu existo? Né? Qual é o sentido da minha vida? Para que eu quero me tornar? Então, se na identidade a gente olha para quem eu quero me tornar, no ideal a gente vai pensar: mas para que eu quero me tornar essa pessoa, né? Qual é o bem maior que eu quero realizar, né, me tornando essa pessoa? Então a identidade, ela é importante, ela molda os nossos hábitos, nosso jeito de viver, né, porque nos leva a agir de acordo com quem nós queremos ser, né, com quem nós somos e queremos ser. Mas o ideal, ele vai além, né? O ideal, ele é aquilo que dá sentido à nossa existência. Então ele é muito mais forte, né?
E no livro do Rafael, aqui na Constância, A Constância, ele fala desse ideal muito profundo, que dá sentido à vida toda, né? É como uma bússola que vai orientando todas as nossas escolhas durante a vida inteira e nos ajuda a crescer como pessoas. É esse ideal que sustenta a verdadeira constância, mesmo nos momentos difíceis. E ele aparece conforme a vida vai acontecendo, não é uma coisa que eu vou sentar agora e eu vou dizer que o meu ideal é esse. Não, ele vai aparecendo conforme a nossa vida vai acontecendo, se a gente está atento a isso, né? Se a gente está atento à nossa realidade para perceber realmente o sentido das coisas, o sentido da vida, né? Da nossa vida, no caso. Mas hoje, aqui, para a gente começar esse papo, a gente vai falar de um ideal mais acessível, vou colocar assim, encontrando um ideal realmente concreto dentro da área específica da sua vida. Tá? Algo que já te frustra há muito tempo, tem que pensar logo nesse ponto, sabe? Em que eu preciso ter constância, quero ter constância, mas eu não consigo, e isso eu já venho tentando há muito tempo, né? Então eu quero que você olhe para esse lugar da sua vida, e onde você quer muito ser constante, né? Mas você realmente não consegue. Então, de forma prática, só para ficar bem claro o que é um ideal, né? Vamos pensar, eu não leio só para ser uma leitora, eu leio para ter, esse é o ideal, né? Ser uma leitora tem a ver com a identidade. E a parte que eu quero que você coloque aqui na sua cabeça agora é que eu leio para ter um repertório rico que me torne uma pessoa capaz de amar, de educar, de amar mais, de educar o meu filho, de passar para ele o amor pela leitura, de servir as pessoas e o mundo, de me relacionar melhor. Então, o ideal, eu gosto de pensar assim, ele vai para além de mim, né? A identidade, ela para em mim, eu quero ser essa pessoa. E o ideal, ele vai para além, ele vai para os outros, ele é o meu presente para o mundo, ele é o meu presente para os outros. E isso pode ser, assim, a gente, muitas vezes, nosso pensamento egoísta, né? A gente pode pensar assim, não, é mais importante eu ser uma leitora para mim. Mas, na verdade, não. O que faz a gente feliz mesmo é ser para os outros, né? E isso a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai aprendendo com a vida, mas que fique bem claro aí como que é esse ideal que eu quero que você pense aí na sua cabeça, tá? Então, por exemplo, outro exemplo, eu não me exercito só para ter disciplina ou um corpo saudável, eu me exercito para ter energia, disposição, saúde, para viver bem, para envelhecer com disposição, para ter mobilidade. Então, tudo isso vai além. Por quê? Porque tudo isso que eu vou receber de benefício, né, me exercitando, não vai ser só para mim, né? Não vai ser bom só para mim, vai ser bom para mim e para as pessoas ao meu redor. Né? Então, agora que você já entendeu o que é um ideal, né, e qual é o ideal que a gente está pensando em trabalhar aqui e que a gente precisa dele para ser constante, eu quero te fazer uma provocação. Quantas vezes, mesmo com um ideal, com um motivo muito forte assim, né, ou seja, algo que você realmente está perseguindo na sua vida e você vê que aquilo é um bem, você não conseguiu sair do lugar? Não vamos falar nem de constância, você ficou travado, você não conseguiu nem começar. E a questão é que o ideal, ele é um fator para que a gente consiga ser constante. Ele não é um botão mágico que, agora eu descobri esse ideal aqui, eu pensei e eu quero, isso é um bem realmente para mim e a partir de agora eu vou ser constante, a partir de amanhã não vou mais falhar. Não, ele não elimina o esforço, ele dá simplesmente um sentido para o esforço, que é muito importante, mas é diferente. Então, o que te faz agir na prática é a combinação de 3 fatores. A clareza desse ideal, né, ter essa visão, você saber o para quê, né? E esse para quê, ele tem um sentido para além de você, como a gente já falou aqui, que orienta a nossa ação e te leva a perseverar, né? Porque isso também é importante, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre a constância não ser você nunca falhar, tá? Você também precisa ter, número 2, uma vontade voltada para o bem ou guiada pela razão. E aqui eu não queria falar força de vontade, mas na realidade é uma vontade que a gente está, como eu acabei de dizer, voltada para o bem. É uma vontade educada, formada, ordenada, que não se deixa levar pelos impulsos ou pelo prazer imediato. Ela escolhe o bem, mesmo quando o desejo diz o contrário. Então, como é que acontece? A nossa razão, ela ilumina a nossa vontade e a partir daí a gente age. A gente só age com vontade.
né? Então, muitas vezes a gente pensa, ah, não, porque a gente precisa agir sem vontade, tudo bem, a gente tem que pensar assim, porque senão tem coisas que a gente não faz. Mas a realidade é que a vontade, ela tá sempre agindo porque ela está sendo iluminada por alguma coisa, ou pela razão, ou pelas nossas emoções, ou pelo nosso desejo de prazer, pelo nosso desejo de conforto. Então, tudo isso a gente precisa estar atento, e a gente só consegue estar atento quando a gente tem consciência disso, né? Isso ilumina o nosso intelecto para que a gente consiga ver na prática, no dia a dia, como que isso acontece na nossa vida. E não viver, né, simplesmente como um zumbi, né? Porque a gente acaba tendo várias ações automáticas que não nos levam para um bem, mas a gente tem vontade de fazer aquilo e faz, né? Bom, e o terceiro ponto são as condições favoráveis. Aí você pode me dizer, ah, mas nem sempre a gente vai ter condição favorável, não sei o que. Tudo bem, isso é uma verdade. Nem sempre a gente vai ter condições favoráveis e vai precisar fazer assim mesmo. Mas se a gente pode, né? Se a gente pode ter essas condições favoráveis, se a gente pode proporcionar isso para que isso ajude a que nós tenhamos constância, é necessário que a gente faça isso sim. Tá? Então, o ambiente, né? De repente, cuidar das nossas emoções, de repente, né, ter um contexto que facilita a ação, por exemplo, eu quero fazer atividade física, então eu já vou deixar preparada ali a minha roupa, vou já deixar preparado ali os pezinhos que eu vou usar, né? Então, fazer tudo isso, tá? Você pode até agir só com um desses, né, pontos aqui, mas vai ser muito difícil de manter. É muito difícil de você ter só essa clareza do ideal, só a vontade ou só as condições favoráveis. É muito difícil você continuar, sustentar, né? Não vai ter constância, portanto. Com dois, a coisa já vai melhorando um pouco, já vai começar a andar, mas ainda é frágil. O que vai ser, né, realmente ideal é você ter os três, né? Quando os três se encontram, é aí que você age realmente com constância, de verdade. O que não vai ser todo dia, né? Como eu tinha falado anteriormente. Vai ter dia que você não vai conseguir estar com essa tríade funcionando, mas vai ter dia que você vai conseguir sim. Então, que fique claro, constante não é quem nunca falha. Constante é quem falha e volta, porque sim, você vai falhar em algum momento. E quando a gente tem dentro de nós, né, essa dificuldade de aceitar a falha, fica muito mais difícil de ser constante, tá? Então isso não te torna inconstante, isso te torna uma pessoa humana, porque o humano falha, né? Já dizia alguém que o nome humano quer dizer errante, né? Quer dizer que a pessoa que falha, né? Então, constância não é rigidez, constância não é performance perfeita, é fidelidade ao longo do tempo. Isso é muito importante. Mesmo com os tropeços, é a gente conseguir se manter fiel. E a gente só consegue se manter fiel quando aquilo realmente faz sentido pra gente a longo prazo, né? Porque muitas vezes a gente se compromete com coisas que não fazem sentido pra gente a longo prazo, né? Por exemplo, às vezes a gente quer fazer uma atividade física, emagrecer, porque a gente quer, sei lá, trincar a barriga, quer ter um corpo de um certo jeito, porque a gente viu alguém que tem aquele corpo. Isso é bom, isso é legal, isso pode dar certo, mas se aquilo realmente não é um valor, um bem de verdade para você, vai chegar uma hora que você vai desistir. Você pode até atingir aquele objetivo, mas isso não vai virar um hábito na sua vida, de fato um bem, né? Um hábito onde você persegue um bem a longo prazo, um hábito que você vai lá no fundo, você vai ainda estar fazendo aquilo sem, sabe, sem realmente querer de verdade, né? Bom, então agora a gente vai olhar por outra perspectiva, tá? Se não existe constância sem o ideal, né? E eu sou constante em coisas que não me ajudam, qual é o ideal que me guia quando eu faço essas escolhas ruins? Então, vamos pensar aqui. Por exemplo, eu sou constante em comer doce todo dia, né? Se eu deixar, eu como doce todo dia depois do almoço. E eu não tenho um ideal de engordar, eu não tenho o ideal de ficar diabética, por exemplo, mas eu sou constante nisso, né? Eu não preciso nem me esforçar muito. Então, assim, a primeira coisa, assim, porque a gente precisa olhar por esse lado contrário, que faz a gente perceber, né, a raiz das coisas, né? Então, a primeira coisa, nem toda repetição ela é constância no sentido de virtude. Então, no caso, isso daí não seria uma virtude, seria um vício, que também
é uma forma de ser constante, né? O vício, ele é um hábito mau, adquirido pela repetição de atos guiados por desejos desordenados, né? Que inclinam a pessoa a escolher o mal ou o menos bem, né? Então, muitas vezes, eu não tô escolhendo o mal, né, conscientemente, necessariamente. Eu estou escolhendo um bem que não é o bem prioritário para a minha vida. Qual é a prioridade da minha vida? Por exemplo, comer doce todo dia, deixar a louça acumulada sempre na mesa, rolar o feed do Instagram por 1 hora. São repetições, né? São repetições, mas não são constância como virtude de verdade, né? Como eu já falei, são vícios. Então, quando eu estou querendo comer um docinho todo dia, por exemplo, pode haver um ideal inconsciente de conforto ali, a qualquer custo. Então, eu preciso de algo, eu posso pensar assim, né, inconscientemente, eu preciso de algo que me dê prazer rápido, né, porque meu dia foi cansativo, eu mereço esse docinho. Tá? Pode haver um ideal invertido de liberdade, então, tipo assim, ninguém manda em mim, né? Eu não vou me restringir, eu faço o que eu quiser, eu sou dona do meu nariz, né? Quando eu quiser, eu paro, né? Tem muita gente que é viciada em alguma coisa que pensa assim, né? Não, quando eu quiser, eu paro, né? E a gente sabe que não é assim. E pode haver um desejo legítimo, por exemplo, de alívio, de prazer, de gratificação, né? Mas desordenado em prioridade. Então, o que é mais importante? A minha saúde, né? Porque se eu comer doce todo dia, eu vou acabar com a minha saúde, certo? Ou o meu conforto imediato, o meu alívio imediato, essa gratificação imediata. É claro que isso também é uma forma de bem, mas ele não é um bem mais importante do que a minha saúde, né? Ou seja, o coração humano, ele busca sempre algum bem, mesmo que mal escolhido. Como dizia Santo Agostinho, ninguém escolhe o mal por amar o mal, mas por buscar um bem aparente. Então, esse bem, ele tá aqui na minha cara, ele tá aparente, como ele diz, né? E o bem da minha saúde, ele tá lá longe, porque eu não tô percebendo agora, né? Agora eu não tô aqui passando mal com algum problema. Então, quando a gente tá numa situação limite, assim, que a gente tá passando mal, a gente faz 1000 promessas, né? Não, nunca mais vou comer doce, nunca mais vou fazer tal coisa, nunca mais vou fumar, nunca mais vou beber. A história da ressaca é assim, né? Não, nunca mais eu vou beber. Quantas vezes eu já não disse isso, né? Bom, então, você come todo dia, né? Nesse caso aqui, talvez inconscientemente, buscando o alívio, a recompensa, o consolo, uma energia que está faltando aí, né? Então, tudo isso são bens que se tornam desordenados quando eles tomam o lugar do verdadeiro bem, né? Do verdadeiro ideal, que é a saúde, a ordem, a liberdade interior. Então, esse ideal deturpado, ele atrapalha a verdadeira constância, né? Que é a constância que leva ao progresso e à realização, né? Essa constância, ela nasce de um ideal muito mais profundo que a gente já falou, que é consciente, verdadeiro e ordenado. E isso aqui, né, a gente viver assim, é fruto dessa nossa vida no piloto automático, onde a gente não para pensar nas nossas escolhas, sabe? Onde a gente não para pensar a cada momento. Por quê? Porque a gente está ouvindo um podcast aqui, muitas vezes, porque a nossa cabeça está voando para outro lugar, porque a gente não tem atenção às coisas, a gente não tem atenção à vida. E eu não estou falando isso aqui de um lugar, de uma pessoa que é super atenta, tá? Pelo contrário, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado demais na minha vida para conseguir, e é um desafio muito grande, é muito grande. A gente quer o tempo inteiro tá fugindo, né, de estar dando atenção àquilo que precisa ser dado atenção naquele momento, né? Então, a verdade é, mesmo os vícios, né, tem esse ideal deturpado por trás, mas a virtude da constância, como o Rafael Liano descreve, ela pressupõe esse verdadeiro ideal ordenado, né, elevado. Então, quando a gente está preso em hábitos ruins, né, nesse piloto automático do dia a dia, é porque a gente está apegado, né, ou a gente está com ideias invertidas de bem-estar guiando a nossa vontade. Então, vamos lá, a gente tem a razão guiando a nossa vontade ou a emoção, os nossos prazeres, os nossos desejos guiando aqui a nossa vontade. Então, uma pessoa que está, né, nesse piloto automático, com certeza ela está sendo guiada quase 100% por isso aqui, né? Por esses desejos desordenados. Então, agora já indo aqui para a prática, antes da gente tentar criar constância, ter constância em alguma coisa nova, eu sugiro para você que você olhe para a sua vida e veja se talvez o primeiro passo não é identificar um vício ou um hábito automático aí que você tem e que está tomando o lugar daquilo que você quer construir.
né? Porque se a gente for olhar para o nosso dia, se a gente for olhar para a nossa vida, quanto tempo a gente perde, né? Quanto tempo a gente passa fazendo coisas no automático? Isso é tempo perdido, porque a gente está, né? Simplesmente a gente não está vivendo, a gente não está experimentando a vida ali, a gente está totalmente sem atenção. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um outro exemplo hipotético. Você quer conseguir ler 15 minutos por dia, que seja, né? Você quer conseguir ser uma pessoa, né, que lê, que tem quer aumentar seu repertório, né? Quer se relacionar melhor com as pessoas, e você quer ler pelo menos 15 minutinhos por dia. Mas você percebe que no automático, o que você faz? Quando tem qualquer folga, você pega o celular e passa ali que você nem percebe 1 hora rolando o feed do Instagram, né? Então, qual seria a ação prática que você teria que fazer agora para você conseguir ler esses 15 minutos por dia e, né, de quebra, já sair um pouco desse vício de qualquer folguinha que você tem pegar o celular. Então, a ação prática seria se comprometer a abrir primeiro, de repente tem um aplicativo do Kindle no celular, então pega o celular, ao invés de de abrir o Instagram, eu vou colocar o aplicativo do Kindle aqui na frente, nem na cara do meu celular, e vou abrir o aplicativo do Kindle. Nem que eu leia qualquer coisa, sabe? Mas eu vou pensar ali 15 minutos, não, vou ler isso daqui, vou ler qualquer coisa que apareça aqui na minha frente, sabe? Então é isso que você vai fazer. E depois você vai no Instagram. Por quê? Porque é vício, vai ter que ir indo aos pouquinhos, né, para você poder conseguir chegar num ponto onde você não vai mais abrir, assim, involuntariamente o Instagram, né? Eu passei quase 1 ano sem Instagram e eu voltei agora, estou até pensando em fazer um vídeo sobre isso, e é impressionante como quando eu desativei a conta, né, e tirei o aplicativo do meu celular, o meu dedo ia sozinho para lá. O meu dedo ia sozinho para lá, mas não encontrava, né? Então, isso é muito sério e isso é uma coisa que está corroendo, comendo todo o nosso tempo, todos os nossos dias, né? E isso parece simples, mas na verdade é profundo, né? É você tomando uma decisão consciente, é você tomando realmente as rédeas da sua vida, é você educando a sua vontade. E não se engane. Não vai ser com grandes coisas que você vai conseguir educar a sua vontade, vai ser com essas pequenas coisas, vai ser realmente daquele jeito que nem os alcoólicos anônimos, né? Só por hoje eu vou conseguir não pegar, né? Não ir direto para o Instagram, só por hoje eu vou conseguir não comer esse docinho depois do almoço, vou tomar só um café, entendeu? E assim, esse espaço aberto que você vai colocando, que você vai abrindo na sua vida, né? Vai dando vai dando a oportunidade da gente colocar realmente as coisas que importam para a nossa vida, né? E aqui a gente já vai entrar nos 4 passos que eu falei no começo do vídeo. Então, papel e caneta na mão e já aproveita aí para colocar aqui nos comentários o que você tem aí de vício, né? Ou de coisa que te incomoda, que você vai fazer essa ação prática de tirar da sua vida, de tentar tirar da sua vida para colocar uma coisa realmente que vale a pena. Então vamos lá. Passo 1. E já curte o vídeo também se está fazendo sentido para você, porque isso é muito importante para o YouTube e muitas vezes a gente esquece. Eu mesma, às vezes eu estou assistindo um vídeo, alguma coisa, e nem por mal que eu faço, eu simplesmente esqueço de curtir. Então vai lá e já dá o seu likezinho, tá? Então, passo 1. Escolha uma coisa na sua vida onde você quer ser constante. Então, pensa em algum ponto aí, por exemplo, eu já vou falar aqui com vocês, já vou me comprometer aqui com vocês, acho que pela milésima vez, né? Sobre a atividade física. É uma coisa que é um desafio para mim. Então para você pode ser a leitura, para você pode ser a oração, para você pode ser a alimentação, né? Ou uma rotina que realmente você consiga, que faça sentido, que você siga, né? Realmente ali, para você ter constância naquilo todos os dias. Para mim é atividade física. Eu até consigo fazer, mas é um desafio. Então escolhe uma só, uma coisa só. A que mais tem te frustrado nos últimos tempos. No meu caso é isso, né? Aquela que você já tentou 1000 vezes, aquela que você não conseguiu manter por muito tempo, aquela que você sabe que você tem dificuldade, tá? Então escreve logo aí no seu papelzinho, eu quero ser constante em... Aí você coloca aí em que você quer ser constante. O passo 2, pergunte. Por que isso importa? Aqui entra a história do ideal, né? Algumas perguntas podem te ajudar com isso, como por exemplo, qual é o valor que eu vejo por trás disso? O valor elevado mesmo, não o valor de, vou emagrecer, vou ter saúde. Não, o valor é elevado de
se eu fizer isso, né, talvez, né, se tudo der certo, eu consiga viver aí mais tempo para ver meu filho crescer, porque eu já tive um filho com 42 anos, né, então eu já tenho menos tempo aí, vamos pensar assim, né, no ciclo, no ciclo natural da vida, né, vamos pensar assim. Então, o que que esse esforço que eu vou fazer agora vai construir no futuro? Que é para eu ver ali concretamente, né, em que aquilo vai me ajudar, por que que eu estou fazendo isso agora, por que que eu estou me sacrificando agora, né? Quem eu posso me tornar através disso? Aqui é a parte da identidade. A quem isso pode servir além de mim, né? Então vai servir meu marido, vai servir meu filho, vai servir as pessoas com que eu convivo, né? Isso ajuda a cuidar de alguém que você ama? Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Quando eu atendia, que eu trabalhava muito com essa questão também de crenças e tal, todas as vezes que tinha alguma situação muito difícil, tinha uma pergunta que a gente envolvia, se a pessoa tinha filhos, né? A gente envolvia a pessoa que a cliente lá, que a paciente mais amava, né? Então, vamos pensar aqui. Por exemplo, se dependesse da vida do meu filho eu fazer atividade física, eu ia dar meu jeito, eu ia fazer, entendeu? Então, quando a gente pensa por esse lado, é por isso que eu coloquei essa pergunta aqui. Ajuda a cuidar de alguém que você ama, né? Se aquilo dependesse, né? Se daquilo dependesse a vida de alguém que você ama, você faria? Com certeza você faria, porque a gente faz mais, muitas vezes a gente faz mais pelos outros do que por nós, né? Bom, o que você escreveu aqui nessa parte, tá? Nessa parte do que importa, é a raiz do seu ideal, tá? Não pensa que isso aqui é o ideal da sua vida, não é, né? Claro que não é, eu tenho certeza que você sabe disso. Com o tempo, isso vai ser amadurecido, né? Isso vai amadurecer, vai se aprofundar, até se tornar realmente um eixo firme que sustenta a sua constância, que sustenta as suas ações, que sustenta as suas vidas. É um começo, entendeu? Mas já é o que te ajuda a lembrar por que que vale a pena você continuar, por que que vale a pena você fazer o que precisa ser feito, por que que vale a pena fazer isso mesmo nos dias mais difíceis, tá? Passo 3, construa um ambiente favorável, tá? O que que é isso, né? O que eu já falei. Se você tem condições de dar as condições, né, favoráveis para que você faça aquilo, né, não pense duas vezes. Como é que é? Ajuda o teu eu do futuro, né? Ajuda aí, imagina que você é uma estagiária e que a sua chefe é a você do futuro. Então faz isso, sabe? Faz isso porque vai te ajudar realmente a não deixar de fazer. Às vezes você tá nem aí pro ideal, às vezes você não tá com vontade nenhuma, mas como já tá tudo arrumado, tudo organizado, né? Isso já aconteceu comigo. Que é você só apertar o play ali no vídeo da Carol Borba para tu para fazer uma caminhada em casa com ela, para fazer um exercício com ela, você vai lá e faz. Faz no automático, que esse automático é um automático bom, né? Passo 4. Na verdade, eu falei 4 passos, mas são 5, tá? Agora que eu tô vendo aqui. Passo 4. Avalie o seu dia todos os dias. A partir de hoje, você vai parar por 2 minutos que seja e se perguntar: quem eu fui ao longo desse dia? Isso é muito importante, isso é muito frutuoso e isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de fazer, porque é você parar, né, uma cabeça agitada, você parar e você olhar para dentro e olhar para o seu dia e fazer uma retrospectiva do seu dia, sabe? Eu fui fiel ao meu ideal, né? Quem eu fui ao longo desse dia? A minha vontade, ela respondeu a quê? Né? Ela respondeu à minha razão, o que era certo, ou ela respondeu aos meus desejos, às minhas emoções? Como é que foi? Então você para pensar durante esse dia, sabe? Eu fiz o que eu deveria fazer, eu estive presente no que eu deveria fazer, né? Houve algum contratempo durante o dia, algo me atrapalhou, me impediu de fazer o que eu deveria ter feito, né? Na Igreja Católica isso se chama exame de consciência. É um momento diário para você olhar para dentro, reajustar o rumo da sua vida aí e retomar a rota no dia seguinte. Você pede perdão a Deus, pede a graça de Deus, né? Que quem é católico sabe disso, e no outro dia você recomeça, porque todo dia é um recomeço na vida da gente, né? Mas mesmo que você não seja católico, não tenha esse hábito espiritual, é bom para você mesmo, sabe? Humanamente falando, né? Porque só de olhar para aquilo, só de olhar para o seu dia, você consegue enxergar ali onde você está falhando, onde você pode melhorar. E isso é o que vai te ajudar também a ter constância no dia a dia. E o passo 5.
combine uma ação prática e se comprometa com o recomeço. Então, agora, né, você vai pegar essa área da sua vida aí, você vai pegar esse ponto que você resolveu fazer, por exemplo, a atividade física, e você vai colocar aí como uma ação concreta. Amanhã eu vou começar. Né? Amanhã eu vou fazer isso, de forma simples. Por exemplo, né, amanhã, se amanhã é uma segunda-feira, beleza, eu vou começar e tal. Ah, não, mas se amanhã é sábado, e aí amanhã não vai dar para começar, não. Faz alguma outra coisa que seja relacionada a isso. Então, por exemplo, no meu caso, eu posso de repente dar uma caminhada no parque com meu filho. Né? Isso daí já é uma atividade física, mas aí eu já vou estar trabalhando a minha constância, né? Bom, então retomando aqui todos os passos. Primeira coisa, né, a gente precisa lembrar, né, lá daquela parte onde eu falei que é mais importante a gente tirar um vício do que a gente inserir um novo hábito, do que a gente colocar aí uma nova coisa para ser constante. Então, a gente pode até fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas é importante essa parte. Se você não consegue, faz primeiro isso, tá? E, segundo, os 5 passos aqui, né? Passo 1, escolher uma coisa na sua vida que você quer ser constante. Passo 2, perguntar por que isso importa. Passo 3, construir um ambiente favorável a essa ação, né? Fazer o que for possível para você. Passo 4, avaliar o seu dia todo santo dia. Passo 5, combinar uma ação prática e se comprometer com o recomeço, tá bom? Bom, faça isso, teste, né? Aguenta o peso do dia a dia, aguenta o peso de falhar, né? E recomece. Mas é muito importante a gente entender isso como um teste. Falar, vou testar por uma semana, bora ver se vai dar certo. Bora ver dia por dia. E esse passo aqui do avaliar o seu dia todo dia também faz uma diferença bem grande, tá? Persevera, porque isso está relacionado a um ideal, né? Se está relacionado a um ideal é porque realmente vai valer a pena. Esse ideal vai estar sempre te lembrando e te puxando para cima. E se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que está precisando aí ser constante também, que está precisando perseverar em alguma coisa, né? Está precisando dessa dose de constância. Esse é só o começo, né? Eu tenho outros pontos aqui, porque na realidade esse vídeo ele saiu de 2 frases desse livro. Esse livro é muito rico, então tem outros pontos aqui que o Rafael traz, e traz falando também sobre o domínio do temperamento, o papel da vontade, várias outras coisas, e eu quero explorar nos próximos vídeos com vocês. Então me diz aqui se você gostou, se fez sentido para você, e me fala também as suas dúvidas, porque eu posso trazer em outros vídeos aqui, tá? Até semana que vem.